Estou em busca de um carro mais confortável, com ar-condicionado, com motorização acima de 1.4, ou seja, um pouco mais veloz que o Palio, entre 30 e 40 mil. Olha, se você gosta dos veículos da Fiat, dá para pensar até mesmo no próprio Palio de... podemos considerar a quinta geração, né? Mas é aquele Palio, novo Palio, de segunda plataforma, identidade visual é uma plataforma maior. Dá para pegar com motor 1.6, né? Tem a versão Essence, tem a versão Sport, inclusive já filmei esse carro aqui no canal. Confere lá depois a playlist de avaliações. É um carro bem interessante, vai ter um desempenho legal, com certeza, bem confortável, já vem com ar-condicionado, vários equipamentos interessantes. Se quiser partir para um carro com desempenho ainda um pouco melhor, um bom torque em baixa, Volkswagen Fox tem um bom espaço interno traseiro, um pouco melhor que o Palio, né? Tem um teto mais alto, boa lista de equipamentos. Tem que pegar com o motor 1.6, né? O EA111, né? O 8 válvulas, mas vai andar muito bem. Ali um 2014, né? O de segunda geração, ou um 2015 também, de terceira geração. Dá para pegar até com o motor MSI, né? O 16 válvulas, que vai ter um desempenho ainda melhor, tá? Então, boas opções. Se quiser partir para um sedã, né? Dá para pensar no Voyage. Se for na faixa de 40 mil, né? Um Fox até uns 2014 dá para pegar. Um Voyage, 2014, 2015 também dá para pegar sem sombra de dúvidas, tá? O André Santos está perguntando qual é o melhor carro, né, para primeiro carro na faixa de 30 a 35 mil, bom consumo e manutenção barata. Se for pensar em manutenção barata, né, temos que ir para aquelas marcas mais tradicionais, né? Então, um Chevrolet Celta, um Prisma, aquele de primeira geração, né? Corsa hatch de terceira geração, Corsa sedã também. Vamos pensar em um Fiat, né? Um Fiat Gran Siena também dá para pegar. Ford Fiesta, né? Hatch, sedã, motor 1.6 de preferência, vai ter um desempenho legal, econômico, manutenção barata. Esses carros sempre tem manutenção mais barata. O Fiesta, por exemplo, ele tem motor sincronizado por corrente, então nem trocar a correia dentada nesse carro você não vai precisar. Tem que cuidar do arrefecimento, aqueles motores até que rocando, tem que ter uma atenção especial com isso aí. Mas de resto, carro muito bom aí também, com certeza, viu? Déria da Marcenaria, como é de modo geral um Astra e uma Meriva? O Meriva ele é uma minivan do Corsa. Então, é um carro de acabamento um pouco inferior, né, comparado com o Astra, mas tem um bom espaço interno ainda. É um monovolume, né, um carro para quem quer uma proposta mais familiar, com um custo de manutenção mais acessível, né? Tem a Meriva 1.4 e 1.8. Pegue sempre com câmbio manual, tá? Tinha umas raras versões com câmbio... Era um câmbio automatizado, ele não tinha o pedal da embreagem e você trocava as marchas ali de forma automática, né? Se eu não me engano era o EasyTronic, né? Já chamava EasyTronic. E tinha um outro câmbio lá do Corsa, né? Que era o Auto Clutch também, que é mais arcaico ainda. Não pegue esses câmbios aí, pegue sempre com câmbio manual, sucesso. Se quiser um pouco mais de qualidade do acabamento interno, conforto ao rodar, espaço interno, carro de melhor desempenho, Astra, sem dúvidas é uma boa opção. Eu iria de Astra, tá? Mesmo o Astra 2.0 não tem um custo de manutenção tão elevado. Talvez alguma coisa ali em suspensão e freios fique um pouco mais caro que na Meriva, mas assim, diferença pouquíssima na prática. Se você consegue manter uma Meriva bem, vai conseguir manter um Astra aí também, sem sombra de dúvidas. O consumo de combustível do Astra é um pouco mais alto, né? Mas uma Meriva, se você pegar com motor 1.8, também não vai ser muito diferente, não. Então, eu iria de Astra, com certeza. O Vinícius Silva está perguntando aqui do Onix Joy 2019, né? Por 47 mil ou LT 2015 por 43 mil. Ambos com 100 mil quilômetros rodados e em excelente estado. Olha... O problema desse Onix Joy é a lista de equipamentos. Até o quadro de instrumentos dele, a Chevrolet mudou. A iluminação do quadro de instrumentos é incrível. Vinha com aquele painel azul bonito, né, nos LT, LTZ. O Joy vem com aquele painel amarelo, né, parecendo uma iluminação de painel antigo, né? E equipamentos praticamente não tem nada. Eu ainda assim pegaria o LT 2015, porque vai muito da conservação, do histórico de manutenção. Ano de fabricação não manda muita coisa. Até porque você falou que os dois estão com 100 mil quilômetros rodados. Então, assim,
Relativamente falando, esse LT 2015 rodou menos, né? É uma distância menor por ano. Então, eu iria, mesmo pegando um carro 4 anos mais usado, mas nessa mesma quilometragem, eu pegaria pela lista de equipamentos. Se procurar, dá para achar um LTZ também aí, nessa faixa aí de 45 mil, né? Um 2013, 14, também já filmei esse carro aqui no canal. Tem um vídeo lá na playlist avaliação, reviews. E é um carro excelente, viu? Revenda muito fácil. Então, sem sombra de dúvidas, eu iria no LT pela lista de equipamentos, tá? Darwin, primeiro carro na faixa de 40 a 45 mil, automático e com bom espaço interno. Automático. Olha, tem um carro esquecido aí no mercado que tem um bom espaço interno, que é o Volkswagen Bora, 2009, 2010, 2011, câmbio automático de 6 marchas, confiável, carro show de bola. Nessa faixa aí, 40 mil reais, tabela FIP, né? Se quiser pegar um outro com câmbio automático confiável, Vectra 2008, 2009, 2010, também nessa faixa aí, seja o hatch, sedã, também, só que o câmbio do Vectra é 4 marchas só, o consumo vai ser mais alto. Eu pegaria um Bora, sem dúvidas. Se não liga muito para consumo e quiser um carro um pouco maior, mais espaçoso ainda, porta-malas maior, Hyundai Tucson, mais altinho, carro que dá para pegar uma estrada de terra aí sem preocupar em raspar o fundo. Então, assim, depende da aplicação, para que tipo de uso que você pretende ter aí com esse carro. Mas, via de regra, são 3 ótimas opções aí, na minha opinião, com certeza, tá? Além de Fit ou i30 CW, né? Concluindo a sua pergunta, então também são ótimas opções, né? Esses dois aí, né? O i30 CW e o i30 hatch, que também já filmei esse carro aqui no canal. Câmbio automático de 4 marchas. Vai ter um consumo ali parecido com o Bora, porque não é tão pesado assim. E agora o Fit, né, também é mais econômico e vem com câmbio CVT. Só tem que ter cuidado com aquele câmbio CVT, com a forma de uso. Evite ficar segurando esse carro em subidas ali, no trânsito, anda e para. Ficar forçando muito em baixa velocidade, porque esse CVT é acoplado no motor por embreagem. Então ali em baixíssimas velocidades, né, 5 km por hora, 7, naquele trânsito mais intenso, se você ficar ali muito tempo, pode desgastar essas embreagens muito rápido. Então a dica, pegou um carro desse, né? Viu que o trânsito começou a andar? Espere um pouco, deixa o carro da frente dar uma distância maior para você arrancar e passar daquele ponto de acoplamento da embreagem, né? Ali até acima dos 10 km por hora já vai estar praticamente acoplada, e aí você evita o desgaste prematuro de embreagens e evita superaquecimento também. Vale a pena ter um CrossFox 2006 ou melhor pegar outro carro. Olha, o CrossFox é um excelente carro, tá? Tem todo aquele visual aventureiro, né? E aqueles apliques plásticos de para-choque, né? Que acaba sendo um pouco mais caro, né? Se quebrar alguma coisa, mas é um carro muito bom, suspensão reforçada, buchas de bandeja do CrossFox, inclusive, elas são mais bem dimensionadas. É um carro que foi pensado realmente para ter um uso um pouco mais severo ali, né? De suspensão. Então, um carro muito bom. Suportes de motor do CrossFox, inclusive, eles são hidráulicos. Do Fox, da linha Fox normal, né? O Gol, Voyage, esses carros, usa o suporte de borracha comum. Então o CrossFox para o CrossFox, né, a Volkswagen teve um cuidado a mais de colocar componentes mais reforçados. O mesmo suporte de motor, inclusive, do Polo. Então eu pegaria um CrossFox aí para atender essa proposta, com certeza, tá? Se for pegar um mais novo, evite os automatizados, tá? Os iMotion, pegue só com câmbio manual. Tenho receio sobre o Classic VHCE. Vale a pena em 2025? Olha, esse carro eu posso falar por experiência própria, eu já tive. Eu tive um 2009, fiquei com ele entre os anos de 2016 e 2018. Carro fenomenal, pro que eu precisava na época. Eu precisava de um carro econômico, manutenção barata, que fosse confiável, que eu pudesse revender facilmente no futuro, né, quando eu quisesse, né? E um carro de preço acessível, era um carro para ir para o trabalho, ir e voltar, deslocar uma distância maior, e ele me atendeu muito bem durante esse período. Eu peguei a versão top de linha, né, a versão Super, ele tinha até ar-condicionado, né, que era raro de ver nos Corsa de época. Então, excelente. Esses motores VHCE, né, que saiu de 2009 em diante, inclusive ficaram bem mais econômicos. Manutenção é barata, não tive grandes gastos com esse carro.
E se precisasse trocar alguma coisa, também tudo é muito barato nesse motor VHC. Então eu pegaria, tá? Só não é um carro muito bom para você fazer longas viagens, tá? O câmbio dele tem relações bem encurtadas. De quinta marcha, 80 km por hora, ele está ali exatamente 3.000 giros. É um carro que fica com o motor girando muito alto na estrada, então incomoda bastante. E o ar-condicionado dele pesa bastante também na estrada quando você liga, né? Dependendo da ultrapassagem, é até bom dar uma desligada ali para você ter desempenho total. Mas para dentro de cidade, olha, carro muito bom, tem um porta-malas de 390 litros, dá para levar bastante coisa se você precisa de boa capacidade de porta-malas. Carro show de bola, tá? Indica o ano de um Gran Siena 1.4 que não dá muitos problemas. Qualquer ano, meu amigo. 2012, 11, 12 para frente, né? Até sair de linha em 2016, é um carro, na verdade, não, 1.4, acho que 1.4 até 2021, versão Attractive, né? E versão de entrada sem nome. Pode pegar qualquer ano, mas pegue com câmbio manual, tá? O câmbio automático desse carro, né? O automatizado, né? O Dual Logic, deu vários problemas, é um câmbio, assim, já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desse câmbio, não é um câmbio muito confiável, tá? Tem que ter um certo cuidado, dar uns certos trancos aí nas trocas de marchas. Então, se pegar um com câmbio manual, não vai ter problemas. Acabamento bom, espaço interno razoável, porta-malas enorme, confortável a rodar. Eu iria também aí nesse carro aí. Você está na dúvida entre um Corolla 2012, 14 ou um Versa 2018, 19. Preciso de um carro espaçoso. Olha, apesar do Corolla ser um sedã médio e o Versa ser um sedã compacto, mas o Versa de compacto ele só tem a categoria dele mesmo, porque o espaço interno daquele carro é absurdo, tá? Também filmei recentemente um Versa 2017 SL automático, carro espaçoso demais no banco de trás, tá? Em questão de espaço, ele está bem próximo do Corolla. A distância entre eixos do Corolla é 2,70. 2,70 metros. Do Versa, se eu não me engano, é 2,65, 2,68. Mas entre um e outro ali, você vai ter o mesmo conforto, tá? O que um oferece, o outro também oferece com relação ao espaço interno traseiro. Agora, em equipamentos, aí já é outra coisa, né? O Corolla está um degrau acima, tem um pouco mais de tecnologia embarcada, vem com, por exemplo, a mais, né, que o Corolla tem, que eu estou lembrando aqui de cara, né, dependendo da versão. Controlador de velocidade, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, saiu com a central multimídia, com GPS integrado. O Versa também tem a central multimídia 2018, se pegar a versão SL você também já encontra. Dois carros excelentes, tá? Eu arrisco a dizer que o Corolla tem até uma manutenção um pouco mais fácil, porque preços de peças de Nissan costumam ser um pouco mais caras, principalmente peças estéticas. Então, ali balanceando os dois, se dá para manter um, provavelmente vai dar para manter o outro também, não tem grandes diferenças. Em espaço interno também são bem semelhantes aí na minha opinião. Com 85 mil vale a pena um Cruz 2017 LTZ ou um Peugeot 208 Griffe 2022. Olha, aí eu volto a dizer, né? Depende do que você busca, né? Se você quer um carro mais novo, acima de tudo, um carro com menor quilometragem, né? Vamos no 208, porque você consegue pegar, né, 2022 com os mesmos 85 mil reais. Mas em tecnologia embarcada, o Cruz dá show, espaço interno, porta-malas, acabamento. Apesar do Cruz descascar muito facilmente aquelas simbologias ali da chave de farol. Eu já vi Cruz com 20, 30 mil quilômetros rodados com aquela chave de farol toda descascada. É falha de fabricação mesmo aí, na minha opinião. Então, tem seus detalhezinhos, mas o Cruz entrega um nível de tecnologia embarcada muito melhor. O desempenho também, né? Aquele motor 1.4 turbo, carro show de bola, anda bem, econômico, dá para fazer boas médias. Claro, dependendo da versão do Peugeot aqui, o Peugeot vai ser mais econômico, né? 2022 tinha com motor 1.6 aspirado, câmbio automático, vai ter um consumo talvez um pouco mais alto, né? Então, assim, eu iria de Cruz, tá? Mesmo talvez pagando um seguro um pouco mais caro, custo de manutenção um pouco mais caro, mas tem muito Cruz bem cuidado. Esses carros aí, muitos deles caíram, assim,
na mão de pessoas que rodam pouco, tem um carro ali mais para o lazer, final de semana. Já vi vários anúncios de Cruz aí com baixa quilometragem, então é um carro bem interessante de pensar. E a EcoSport 2013 1.6, tá difícil achar a peça da Ford? Revenda muito ruim? Tô pensando em juntar um pouco mais, pegar um EcoSport, um HB20S 1.6 e deixar o Onix de lado. Olha, cara, qualquer um desses dois aí vai te entregar um pouco mais de custo-benefício. Até o HB20, tá? Porque o HB20, ele, se for o HB20S, né, porta-malas maior, motor 1.6 tem um desempenho bem melhor que o 1.4 do Onix. Então, com certeza. O EcoSport eu filmei também, tá? Tem vídeo aí de avaliação no canal, vê lá depois. Mas resumindo aqui para você, dá para achar peças ainda tranquilamente. Não é porque a montadora tirou as linhas de montagem do Brasil que não vai achar peças, né? A mesma dificuldade que você tem de achar uma peça do EcoSport 2013 é de achar de um Polo 2013, vamos dizer aqui, de um Cruz 2013, de um próprio. Então, assim, não quer dizer que só por causa da montadora, não, entendeu? Por exemplo, esse EcoSport que eu filmei mesmo, ele é do meu padrinho, né, do meu tio, e, cara, tudo que ele precisa trocar naquele carro dele, ele acha. Já trocou fechadura de porta, braço do limpador do para-brisa. Sensor de estacionamento, ele tá um pouco caro, viu? Se for comprar um original, acha original no Mercado Livre, mas é um absurdo. É mais barato comprar um kit de sensor universal completo do que comprar um sensor original daquele EcoSport, tá? Mas assim, peças mecânicas, acha tudo para esse carro com facilidade. Talvez uma peça de acabamento, né, vai ser um pouco mais difícil, uma peça ali, um para-choque, mas ainda acha, é um carro que vendeu bem, mesmo saindo de linha, né? Como eu disse, existe uma lei, né, que os carros, as montadoras têm que fornecer peças para os carros até com 10 anos de fabricação, né? Com o Sport aí 2013 já saiu. Mas se pegar um Polo igual o que eu tenho, o Sedan 2012, a Volkswagen tá aí no Brasil aí, ó, tá? Como montadora aí normalmente. E dependendo da peça que eu procuro para o meu carro, é um pouco difícil de achar. Eu suei para achar um motor de partida pro Polo, né? Então, assim, depende muito da situação, mas não acha peças da mesma forma que acharia para um concorrente do EcoSport, acha para ele. Então, sem maiores problemas. Revenda também tranquilo, né? Assim como a Duster, é um carro que tem um bom mercado, bom custo-benefício, né? O 2013 está na casa dos 50 mil reais mais ou menos. Então, boa opção de compra, tá? Tanto o EcoSport quanto o HB20. O HB20S, né, tem a vantagem do porta-malas maior, tem um motor com desempenho melhor, tá? Esse 1.6 da Hyundai aí é um dos de melhor desempenho, né? Dá um show no 1.6 do EcoSport. Então vai muito do que você procura aí, sabe? Quanto saber se um carro não vale mais a pena ficar dando manutenção? Tem uma porcentagem de gastos anuais em relação ao valor do carro? Cara, assim, depende muito, não tem um valor exato, né? Isso vai muito da sua percepção. Às vezes você tá com um carro que todo dia ele tá dando oficina, juntou muita coisa ali para trocar, né? Às vezes deu coincidência, né, de estragar vários componentes ali de uma vez, né? E aí a gente fica meio chateado com aquilo. Eu passo por isso também com o meu aqui. Mas não tem uma regra, né? Então eu acho que isso não deveria ser um balizador para você decidir vender ou não vender, né? O fato é que os carros estão caros, né? Estão mais usados e mais caros. Então, o problema mesmo está sendo trocar de carro, pegar um carro mais novo, pegar um carro menos rodado. Tá tendo que botar muito dinheiro em cima para poder melhorar de carro, né? Então, esse é o real problema. E aí você pensa, quanto eu gastaria para dar uma geral na manutenção desse carro aqui? E depende do que você vai fazer também. Suspensão, tem muita coisa para fazer, eu vou gastar ali uns 2, 3, 4 mil reais para botar ele filé. Bom, mas e se você falar assim, não vou arrumar nada, vou vender mais barato, né, para quem comprar arrumar, e eu vou pegar um carro mais novo. Só nessa de vender mais barato, né, você já perde aí esse valor que teoricamente você teria que gastar.
E quanto a mais você tem que colocar ali para pegar um carro, talvez 3, 4 anos mais novo, um pouco menos rodado. E ultimamente, assim, tá difícil achar uns carros. Não é que tá difícil, tá um pouco mais difícil do que era, né? Porque a frota envelheceu bastante. Então, se há um tempo atrás, vamos imaginar que de 10 carros que a gente olhava para comprar, tinha lá uns 7 com a quilometragem legal, com um estado de conservação legal, hoje talvez você ache uns 5, 4, né? Jogando assim números só para você ter uma ideia da proporção, né? Então, hoje eu mesmo particularmente estou pensando 2, 3 vezes para trocar de carro, né? Se for trocar, eu já imaginava assim, pegar um carro bem mais novo, menos rodado, juntar um pouco mais de grana para dar um salto um pouco maior e melhorar bem. Porque sair de um carro agora para um carro um pouco mais caro só, talvez aquele carro seu que você já conhece, já fez várias manutenções, talvez ele seja mais confiável do que se você for comprar um veículo aí de forma talvez aleatória ou né, depende muito, às vezes você também vai trocar de carro, vai ficar sem carro, precisa de outro carro rápido, aí a ansiedade às vezes toma conta, a gente não olha direito, o carro aparece um carro lá e já compra. Então assim, tem várias situações, né? Então é complicado. Eu dependendo do que fosse dar manutenção no carro aí, eu daria essa manutenção, seguraria ele mais um tempo, que é o que eu estou fazendo no meu carro, já estou com o meu há 7 anos já, estou trocando o que precisa, mas estou segurando. IPVA está ali um pouco mais barato também, então é dessa forma. 208 like, 1.6 manual 2022 com 60, por 60 mil reais, vale a pena? 2022 já é o nova geração, né? Cara, carro bom, excelente. Hoje em dia o 208 tá assim, um conjunto mecânico bem confiável, não tá tendo relatos de problemas crônicos, isso que é curioso, né? Eu diria que um dos carros que mais melhorou do nosso mercado, mais evoluiu, foi o Peugeot 208. Desde o 206, né, que dava muito problema, o 207 melhorou um pouquinho, principalmente acabamento, mas também ainda dava muito problema mecânico, problema elétrico. O 208 para frente, nossa, o carro ficou bem melhor. Sabendo pegar um aí em bom estado, bem cuidado, olha, não dá problema fácil não. Nesse caso aí, o motor 1.6, correia dentada seco, sem problema de correia banhada a óleo, né, nada disso. Câmbiozinho manual, não precisa preocupar com troca de fluido do câmbio. Nessa faixa de preço, o carro está muito bom, nova geração já, tem um painel bem bonito, acabamento interno bom. Só não tem porta-malas, né? Um hatch compacto, mas tirando isso, hoje eu iria de 208 mais facilmente do que no Onix, por todo o histórico que está tendo aí, né? Então, assim, até pegaria um Onix se eu pegasse um carro que eu soubesse exatamente que o dono anterior trocou o óleo ali só dentro da concessionária e só usou o óleo certo. A não ser isso, eu iria de 208 hoje, com certeza. Comprei um Sandero 2008 com motor 1.6 16 válvulas, né, o K4M. Quais são os pontos que eu preciso mais prestar atenção? Outra pergunta, ele realmente é um bom carro? Sim, ótimo carro, tá? Esses motores aí, né, são os motores de melhor desempenho da época dos 1.6 Renault, os Highflex com 2 comandos e 4 válvulas por cilindro. Não tem problema crônico nesse motor. O detalhe nesse Sandero, você tem que ficar mais ligado, é no câmbio dele. Mais especificamente na coifa do semi-eixo que sai do câmbio e vai para a roda. Aquela coifa ela costuma rasgar com muita facilidade, tá? E ali vem o óleo da transmissão. Ela vai ali dentro da coifa. E se essa coifa rasgar, o óleo do câmbio ele vaza e aí você pode ter problema de lubrificação do câmbio. Então, é verificar sempre, né, periodicamente, se o óleo se aquela coifa, né, não está rasgada, se não está suja de óleo por fora, se não está pingando óleo na garagem, né, óleo do câmbio. Mas de resto, não tem problema crônico não. Um carro bom, espaço interno legal, melhor que muitos concorrentes. Porta-malas, um dos maiores da categoria, manutenção barata e preço acessível. Né? Um Sandero é bem mais barato que um Gol, que um outro carro de 2008 aí, talvez um Fox, mais barato que um Fox, e carro show de bola, tá? Tira uma dúvida, motor EA 111.0 2007 é bom? Olha, até 2007, né,
não tem muito problema não. O problema desses 1.0 foi de 2008 para frente. Problema de lubrificação. Também já fiz um vídeo falando só do projeto desse motor. Basicamente, né, a linha 2008 para frente ela foi atualizada. E na época mudaram a especificação de óleo. Mudaram uma especificação, mas voltaram atrás, porque deu problema de lubrificação. E é um motor que não aceita. E esses 1.0 também, eles trabalham com casquilhos um pouco mais estreitos. E quando eles desgastam, eles podem deslocar. Se eles deslocarem ali, o furo dele deixa de coincidir com o furo da biela. E aí o óleo que vem ali, né, e passa pelo furo do casquilho para lubrificar a biela, ele não passa, ele fica preso. E aí pode esse motor pode até acabar fundindo, né? Então é um motor assim bom, né? Desde que bem cuidado, desde que não esteja apresentando muito desgaste. E geralmente esses desgastes acontecem por usar o óleo errado. Esses motores aí não aceitam outro óleo que não seja o 5W40 norma VW50200 da Volkswagen. Pode ser de qualquer marca, né, de qualquer fabricante, mas tem que atender essa norma interna da montadora para não ter problemas aí de lubrificação, formação de borra. Se usar o óleo errado nesse motor, ele forma borra assim muito fácil. Então tem que ter uma atenção redobrada, viu? Tem uma playlist aqui, motores. Tem lá, eu falei bem em detalhes sobre os problemas desses EA111 aí. De 2008 a 2012 é o que deu mais problema, os 1.0, tá? Completando a pergunta, o carro está sempre quebrando alguma coisa. Já passei por isso também. E o mecânico fala que não precisa fazer revisão geral, que outras peças do carro estão boas, mas volta e meia quebra alguma coisa diferente. Mas aí é que tá, tem muita gente, né, no Brasil, até em outros países, a gente tem uma cultura assim de, eu vou fazer uma viagem, eu vou dar uma revisão geral, eu vou lá, vou levar no mecânico, vou deixar o carro lá e ele vai dar uma revisão geral e trocar o que precisar. Isso aí tem seus prós e seus contras. Claro, depende de oficina, depende de mecânico. Tem muito mecânico bom aí no Brasil, claro. Mas talvez você não precisa mandar dar uma revisão geral. É esse caso aí, olha. O mecânico ele tá olhando o carro, ele dá uma olhada, né, uma verificada boa, né? Ele vai ver ali, né, se tem alguma bucha estourada. Vamos imaginar, sistema de suspensão, né? Ele vai ele vai ver se tem uma bucha estourada, se tem uma mola cansada ali, se tem uma mola, né, com problema. Vai olhar ali uma folga numa bieleta, folga ali na roda, né, nas rodas, ver se não tem nenhuma folga ali de cubo de roda, nenhuma folga de caixa de direção. Vai fazer essas verificações básicas e talvez está tudo ali justinho. Na hora ali daquela verificação ele não vê nada, porque realmente não dá para ver. E às vezes algum componente, ele não dá para você só olhando ali no elevador falar, esse aqui tem que trocar, esse aqui tá quase. Não são todos que dá para ver. Alguns você só vai perceber na hora que ele começar a fazer barulho, na hora que ele quebrar mesmo de fato. Então assim, a revisão, aquela revisão ali, né, seria o quê? Troca de óleo do motor com filtro, né, você tem o controle do tempo, né, da quilometragem, troca de correia dentada, troca da correia de acessórios, velas, cabos de velas, essas coisas aí você já faz uma revisão assim, periódica antes de dar problema, né? Agora, infelizmente, tem peças no carro que elas falham por tempo de uso mesmo, né? Pela idade, né? Tudo estraga, tudo quebra, tudo acaba. Então, imagina um coxim do amortecedor. Não dá para ver, ele fica escondido ali. Então, você não vai numa inspeção ali ver se ele está quebrado ou se ele está com problema. Só rodando com o carro, na hora de girar o volante, talvez dar uns estalos, ou passando ali no quebra-mola, ele vai dar um estalo também. Inclusive, eu estou passando por esse problema com o meu carro, já 90% aí que vai ser os coxinhos mesmo. Então, assim, não dá para... Às vezes, você leva para a oficina, né, manda fazer uma revisão, dependendo do mecânico, ele vai trocar tudo, né? Componentes bons, vai trocar outros, alguns componentes que já precisam trocar mesmo, mas ali naquele processo, às vezes acaba trocando alguma coisa que naquele momento não precisava. Não quer dizer que depois não vai precisar trocar, mas às vezes dá para esperar mais um pouco, né? Dependendo do componente, né? Se não for também
um risco para sua segurança, né? Por exemplo, você vai trocar um coxim do amortecedor, mas aí você tira o coxim, tá lá, ele tá estourado, precisa trocar. Só que ele rodou muito tempo estourado e ele deu uma folga na haste do amortecedor. Às vezes o amortecedor tá bom, tá amortecendo legal, não tá com vazamento, mas ele tá com folga na haste. O que você faz? Já aproveita e já troca os amortecedores também, porque senão, o que acontece? Você já está pagando a mão de obra, já está tudo desmontado. Se você, não, vamos pôr o meu amortecedor de volta. Às vezes você roda mais 5.000 quilômetros, tá, o amortecedor acaba de dar problema, vaza, olha aí. Aí mais uma mão de obra para trocar só o amortecedor. Então, tem coisas que vai muito do bom senso, né? Tanto do mecânico quanto do cliente. E às vezes, para você aproveitar uma mão de obra, né, você já faz um outro serviço, troca mais algum componente, aí sim você dá aquela revisão, né, um pouco melhor. Mas, via de regra, né, o ideal é trocar mesmo ali só o que está apresentando problema, está apresentando barulho, está com defeito, quebrou, né, de fato. E, né, dependendo do componente, esperar mais um pouco para trocar. Indica um carro até 35 mil para família, ideal para cidade, viagem, estrada de terra, etc. Olha, para tudo isso aí, seria legal um carro mais altinho, né? Um SUV, talvez um EcoSport de segunda geração, carro legal, 1.6, 2.0, câmbio manual. Uma Tucson, talvez ali das primeiras, 2006, 2007, 2008, também dá para pegar nessa faixa de preço. Excelente para a família, só vai ter um consumo mais alto, né? Um carro mais econômico, um Voyagezinho 1.6, manual, 2009, carro show de bola também. Corsa, talvez um Vectra GT, se você quer um carro de acabamento um pouco melhor, um Astra Hatch também, carros excelentes aí para essas propostas. Talvez o Vectra e o Astra para a estrada de terra não sejam os mais ideais porque são carros um pouco mais baixos, mas Voyage, Tucson, EcoSport, um Fiesta, esses carros aí se saem muito bem em todas essas situações, hein? Com certeza, tá? Também tem um Polo Sedan, porém 2007, com 493 mil quilômetros rodados, motor original. Cara, excelente, viu? Eu diria que, assim, muita gente tem até um certo receio, né, com esses motores EA111, mas esses 1.6 deram muito menos problemas. E usando o óleo correto, Marcelo, fala para mim aí, comenta aqui embaixo aí pra gente, qual óleo que você usa no seu carro? Com essa quilometragem aí, eu tenho certeza, eu imagino que você usa o óleo correto e, cara, com essa quilometragem aí é uma prova viva que carro é cuidado, carro é manutenção, manter ali, né, os prazos corretos de troca de óleo, de filtros e não dar maiores problemas. Então, parabéns pelo cuidado aí que você está tendo aí com o seu Polo, viu? Sem sombra de dúvidas, muito bom. Boa tarde, acabamos de comprar um SX 2014-15, carro excelente, ótimo custo-benefício, considerando tudo que ele oferece, sem contar a confiabilidade. Carro muito bom, viu? SUV compacto, câmbio CVT. Esse câmbio CVT ele amarra um pouco o desempenho, né, da SX, mas olha, dá muito conforto, você não precisa ficar trocando marchas ali o tempo todo, suave, não dá trancos em momento algum. Carro bom, boa altura do solo, porta-malas 411 litros, se eu não me engano. Acabamento interno bom, show de bola, posição ao guiar legal. Carro tanque de guerra, tá? SX Mitsubishi em suspensão, carro não nega fogo não, tá? Dá para encarar uma estrada de terra aí, carro show de bola, viu? Polo 2007, 1.6, M 230 mil quilômetros, vale a pena pegar hoje com 26 mil? Aí, tá a resposta logo acima, né? O Marcelo tem um com 493 mil quilômetros e motor original. Então, como eu digo, quilometragem não diz muito sobre se vale a pena ou não, se o carro vai dar problema ou não, né? O que vale é a procedência, a conservação, é o histórico de manutenção, se o dono usou o óleo certo, se trocou no prazo certo, se deu as revisões ali, né? Trocou correia dentada, correia de acessórios. Então, assim, as revisões básicas que todo carro exige, não importa o motor, não importa a idade, a quilometragem, para você saber se vale a pena, né? Se você está olhando esse carro de alguém que cuidou bem, cara, vale a pena sim, com certeza. Preço razoável, né?
Imagino que a tabela FIPE dele esteja mais ou menos aí nessa faixa mesmo. Então, show de bola. X35 2013 é uma boa opção de SUV? Com certeza, tá? E mais especificamente essas 2012 a 2013 eu digo que é a janela ideal para pegar um X35. Por quê? As 2012 ali, do meio do ano para trás, vinham com motor apenas a gasolina. Então, se você, ainda mais agora, né, que aumentando o percentual de etanol na gasolina, se puder pegar um carro flex é melhor. E até 2013, porque até setembro de 2013, se eu não me engano, essas X35 vinham importadas da Coreia do Sul. Então, acabamento melhor, melhor lista de equipamentos, era um carro que tinha muito mais tecnologia embarcada. Depois disso, né, final de 2013 para frente, ela passou a ser montada aqui no Brasil. E ela perdeu vários equipamentos, perdeu ar-condicionado digital, perdeu alguns airbags que a importada tinha. Cara, perdeu muita coisa assim de tecnologia embarcada, tá? Então, o ideal é pegar nessa... Olha, vou até falar que exatamente eu tenho aqui no meu roteiro X35. Olha só o que a X35 perdeu de final de 2003 para frente, quando ela foi nacionalizada. Controle de tração e estabilidade, airbags laterais de cortina, perdeu o ar-condicionado digital e a tração 4x4. Então, ficou um carro mais caro, né? Porque uma 2014 é mais cara que uma 2013, a 2015 mais cara, e né, quanto mais nova, mais cara. E com menos tecnologia embarcada. Então, uma 2012 para 2013, para mim, é a janela ideal para pegar um carro desse aí, com certeza, tá? Conjunto mecânico sempre confiável, sem problemas, espaçoso, acabamento bom, bom porta-malas, boa altura do solo, dá para encarar a estrada de terra, cai pouco de preço e tem uma boa revenda. O Astra é bom? Cara, o Astra é maravilhoso, aquele carro. É um carro assim... Dá para recomendar esse carro em várias faixas de preço ali, partindo dos 20 mil reais até 40 mil. Você tem uma ampla faixa para procurar esse carro aí, né? Se quiser o menor custo de manutenção desse carro, pega o 2.08 válvulas câmbio manual. Sem problemas, tá? Manutenção barata, vende fácil. Pode pegar o hatch, pode pegar o sedã, que vai ter um bom mercado, tá? Vai mais do seu gosto, né? Se você gosta daquela carroceria hatchback, né? Tem um certo apelo mais esportivo, dê preferência. Ah, não, preciso de mais capacidade de porta-malas? O sedã também vai te atender muito bem. Acabamento interno bom, espaço interno bom. Boa lista de equipamentos, né? Tem umas versões mais equipadas, tá? Versões Elegance, né? Bem completinho. Saiu uns raros Elite com câmbio manual e motor 2.0, 8 válvulas. E os últimos, né, 2009 para 2010 e 2011, saiu só na versão Advantage, versão única. Mas tinha praticamente tudo dos Astra anteriores. Só não tinha os freios ABS, aí ficou devendo. Se quiser com freio ABS, tem que pegar os anteriores, né, um Elegance, que tinha como opcional, ou então os Elite, se eu não me engano vinha de série. Ou a versão esportivada, né, o SS, com o motor 2.0, 8 válvulas também. Carro em show de bola, fiz um vídeo sobre ele outro dia falando dos custos de manutenção. Carro bem acessível pelo porte dele, tá? Então eu pegaria aí sem medo. Marcelo Vieira, aí olha só, usa sempre o 5W40. Nossa, eu bato nessa tecla aqui todos os vídeos. Tem que usar o óleo correto. E abastece só a etanol. O combustível, né, aí vai da sua preferência, claro, né? Etanol, ele vai dar problema. Dizem que está dando mais problemas, né? O ADG lá da High Torque, né, ele sempre fala isso, eu acompanho muitos vídeos dele. O cara conhece muito mesmo, isso aí não tem nem o que discutir. Tá tendo, né, uma incidência maior, né, de veículos apresentando problemas de bicos injetores, de bomba de combustível, tudo que entra em contato com combustível, né, quando abastecido com etanol, mas com injeção direta, né, nos TSI, outros aí. Agora, nos nossos aqui, né, os carros com injeção MPI, multiponto, baixa pressão, não tem tanta incidência assim de problemas, né?
Pode ser que o etanol cause um certo desgaste um pouco mais avançado, né? Um O-ring ali de um bico injetor, mas mesmo se precisar trocar nesses motores EA111 é bem mais barato aí, então sem problemas, tá? Aqui o Marcelo, né, concluindo, né, que o carro dele funciona tudo, né, tá um pouco velho, pintura queimada, mas funciona tudo ok, né? Vendeu um Fox 2011 com 200 mil km, mesmo motor, sem problemas também. Então, cara, é isso mesmo, né? Já vi várias pessoas reclamando, né, que tiveram problemas com esse motor, mas não estou dizendo que é um motor inquebrável, não, né? Falhas podem acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cuidar da manutenção preventiva, que você reduz bastante a chance de ter problema. E claro, né? Pegar um carro que tenha sido bem cuidado. Pegar um carro que o dono anterior usou óleo correto, né? E tenha trocado no prazo correto, isso aí é muito importante, né? E quando você for comprar um carro usado, né? Claro que você não vai olhar só isso, né? Você tem que olhar também toda a parte de documentação, verificar se não tem nenhuma restrição judicial, não tem nenhum impedimento, nada que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome. Olhar também toda a parte estrutural para ver se não é um carro batido, se não é um carro que teve uma colisão que pode te dar mais insegurança na estrada, pode causar um desgaste irregular dos pneus, né? Te dá uma série de problemas. E para te ajudar, né, nessa hora, né, a fazer uma avaliação completa do seu carro usado e não esquecer de nada importante, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para você fazer uma análise bem criteriosa, né, não esquecer de nada, para cada componente ali saber, né, e tentar pegar um carro mais confiável, um carro que tem um bom histórico. Então, depois, veja aqui na descrição o link para o nosso e-book, Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Confere lá depois, vê sobre o nosso material, vê se vai te atender, né? Se for interessante para você, você pode estar adquirindo esse material também completo para te ajudar nas suas avaliações aí e também ajudar no nosso trabalho aqui. Sandero, na faixa de 20 a 25 mil reais, vale a pena? Olha, essa faixa é a faixa que você começa a encontrar nos Sandero 2009, né, para frente. Olha, tem que estar como eu disse, né, bem cuidado, com as revisões em ordem. Dê preferência para os 1.6, tá, para ter um desempenho um pouco melhor. E vale a pena sim, se for um carro bem cuidado, vale a pena. Jaque J3, o que acha? 17 mil reais. Olha, esses carros eu costumo não recomendar, tá? Acha peça no Mercado Livre, acha peça na internet? Acha, costuma achar, né? Peça mecânica, às vezes tem muita coisa que é compatível com outros carros aí do nosso mercado, mas não é tudo que você acha para um carro desse. É um carro que você vai ter dificuldade de revenda e pode dar mais problemas com facilidade, né? Os carros chineses, né? Assim, não estou dizendo, né? Não estou generalizando, né? Mas boa parte desses carros costumavam dar mais problemas com pouca quilometragem. Hoje em dia você vê esses carros muito baratos. Eu imagino que esse J3 aí por 17 mil deve ser pelo menos no ano 2010, 2012, né? Então, olha só, né? Um hatch compacto hoje, 2010, 2012 aí, o que tem no mercado, né? Um Gol, um Corsa, um Palio. Esses carros aí estão na faixa de 30 mil reais. Um Jaque J3 está 17 mil, quase metade do preço. Tem uma razão para esse carro estar muito barato. É porque ele não tem muito mercado. É um carro difícil de revender. Então, você tem que entrar sabendo, né? Vai te dar um certo trabalho para você manter e para você revender vai ser pior ainda. Então, tenha isso em mente. Perguntando aqui, carro para família e para andar na estrada de terra. Também tem a Palio Weekend Trekking ou Adventure ou Sandero Stepway. Sim, são carros ótimos para essas aplicações, tá? Olha, eu diria que desses aqui, o Sandero ele tem um espaço interno traseiro um pouco melhor. Mas a Palio Adventure, né, tem um porta-malas maior. E o carro de boa altura do solo. Os dois têm uma boa altura do solo. Carros excelentes, tá? Suspensão reforçada. A Palio, por exemplo, usa um sistema de braço arrastado no eixo traseiro. Para dar um pouco mais de conforto sem perder em resistência, em capacidade de carga. Então, excelente.
A versão Trekking ainda vale mais a pena no questão de custo, né, de manutenção, né? A Trekking é que eles não tem os apliques plásticos caros da Adventure, então um pouco melhor ainda. Sandero Stepway também tem um mercado muito bom para ele, então show de bola. Cheguei agora, poderia dar algum conselho sobre o Golf Sportline com câmbio automático Tiptronic, é bom ou bomba? Olha, eu imagino os Golf Sportline, né, 2008, 2009 para frente, né? Esses câmbios aí não dão problema não, tá? É o câmbio de 6 marchas já. Para você saber se é o câmbio de 6 marchas é muito fácil, né? Você vai olhar a alavanca e ali nas posições da alavanca, né, vai ter o mais e menos. Se tiver o mais e menos é o de 6 marchas. Se não tiver, né, os Golf mais antigos vinham com um câmbio de 4 marchas. Aí não tinha, aí era só PRND e acho que mais uma posição abaixo, se eu não me engano era um L, tinha uma posição, não, era 3, 2 e 1, que era o travamento das marchas inferiores ali, né? Se for esse, eu recomendo você evitar, né? Porque esses câmbios davam mais problemas, tá? E é um câmbio caro de reparar, é o 01M. Esse câmbio saiu até 2007, no Golf e no Bora. 2008 para frente, eu imagino que esse Sportline é 2008 para frente, né? O facelift, né, do Golf, já é com câmbio Tiptronic 6 marchas, com trocas manuais na alavanca. Acho que tinha trocas atrás do volante também. Carro fenomenal, tá? Esse Tiptronic aí não dá problema fácil não. Claro, né? Desde que o dono tenha trocado o óleo. O problema é que esses câmbios, Volkswagen geralmente não fala, assim, não recomenda a troca do fluido de transmissão em nenhuma quilometragem. Só que é lógico que um câmbio desse, um fluido desse, não vai durar a vida toda. Olha, um Golf 2008, 2009, vamos imaginar. Quantos mil quilômetros esse carro já tem? 150, 200, para lá. Né? O carro aí com seus 17 anos de uso, 17, 16. Cara, não tem óleo que dura isso. Entendeu? O óleo de transmissão, com o tempo, ele perde as capacidades de troca térmica, de lubrificação, de pressurização hidráulica. É um óleo que, como qualquer outro, ele vai acumulando malhas ali, né? Porque a movimentação do câmbio, né? Por mais que está tudo certo lá dentro, mas gera alguns desgastes microscópicos. Só que ao longo dos anos, né, essas pequenas fagulhas de metal, né, que se desprendem ali de dentro do câmbio, elas vão se acumulando. E aí começa a entupir um filtro, começa a entupir uma peneirinha ali, né, um separador de partícula que tiver. E aí, meu amigo, daí a pouco o câmbio começa a dar problema. Aí dá tranco nas trocas de marcha, dá tranco quando você vai colocar ele no D. Então tem que olhar isso quando estiver olhando um carro desse para comprar, ainda mais com a quilometragem mais alta. Ver se ele não está dando tranco em momento algum. Se tiver, já é um bom indício que esse óleo já passou do prazo de troca. E aí é trocar e ver se vai resolver, né? Se resolver ainda tá bom, né? O problema é se já tiver um desgaste tão elevado lá dentro que só com a troca do óleo não vai resolver, né? Vai ter que trocar ali uma solenoide, trocar filtros e alguns outros componentes. Então tem que ter uma atenção redobrada para pegar um carro automático com mais tempo de uso. Você falou aqui, né, Golf 2011, 12, 13, né? Também tem que ter o cuidado, né? 2011, 12, 13 é um carro já com os seus 8 anos, 9 anos, 10 anos de uso. Também tem que ter feito pelo menos uma troca de óleo. E já está chegando na segunda. Ali, a cada 4, 5 anos, fazer uma troca de óleo desse câmbio. 80 mil quilômetros, cada 80 mil, no máximo estourando 100 mil. É muito interessante fazer uma troca de óleo desse câmbio, tá? Qualquer câmbio automático, não dá para ficar passando disso não. Teria indicação de um carro até 40 mil pensando em economia, desempenho, confiabilidade, praticidade e viagens. Muitas opções. Polo Sedan 1.6 ou 2.0. Fox, se você prefere um carro um pouco mais compacto. SUV, né? Tem Tucson, EcoSport, dá para começar a encontrar algumas Duster 40, 45 mil ali. Sandero, Logan, sempre com câmbio manual. Chevrolet, né? Dá para pensar não, 40 mil Onix é meio complicado. Talvez um Cobalt não. Astra, Vectra, talvez uma Zafira, se quiser um carro de 7 lugares também. Ótima opção para viagens, né? Você disse aqui, né? Se quiser levar mais passageiros também. Tem muita opção legal, tá? Até 40 mil, carros bem confiáveis.
Linha Fiat também tem muita opção interessante, custo-benefício. Linea, Bravo, Punto, Idea. Os carros muito bons. Sempre com câmbio manual também, tá? Evite os Duologic. Mas, nossa, a tecnologia embarcada dos carros da Fiat, na minha opinião, eu agrado muito desses carros, tá? Tem muitos equipamentos, né, os carros muito bem equipados, nas versões Essence, Black Motion, Sporting. São as versões assim bem interessantes de pegar aí desses carros, né? Palio Adventure, se quiser pegar a estrada de terra também, um carro muito bom. Para ter um Polo 2019, a pessoa tem que ter que renda mensal? Olha, depende muito. Ou né, a questão não é qual a renda. A questão é, depois que você pagou suas contas, quanto que sobra do seu salário, né? Então, é aí que entra o pulo do gato. Às vezes essa pessoa ganha 10 mil por mês, mas tem uma despesa de 8. Então sobra só 2. Talvez um carro desse já fica meio complicado. Tem gente que ganha 5, mas tem uma despesa de 2, sobra 3. Tem gente que ganha 7, tem uma despesa de 2, 3, sobra 4, 5. Então, mas o Polo aqui, né, é um carro barato de manter, tá? Ele é caro. O caro mesmo aqui é documento e seguro. Um Polo 2019, dependendo da versão, vai estar em um preço de... Vamos por 70 mil. Um automático aí dá para achar aí mais ou menos nessa faixa. 70 mil. Só de PVA, se for aqui em Minas, né, 4%, dá R$ 2.800 por ano. Um seguro na faixa de uns 2.000, talvez, 2.500, dependendo do perfil, dependendo da empresa que você fizer uma cotação. Então, vamos pôr 2, na melhor das hipóteses, 2 por 2.800, 4.800 aí só de documento, né? Mais um detalhezinho aqui, ali, um pneu, 2 trocas de óleo no ano, talvez, ou uma, dependendo do jeito que você roda, da distância que você roda, né? Então, assim, 5 mil por ano, 6 mil por ano. Aí vem a manutenção, uma coisa ou outra, o carro 2019, se estiver bem cuidado, não vai dar muita dor de cabeça, um pneu ali. Vamos imaginar aí uns 6 mil por ano, né? Daria uns 500 e pouco por mês, né? 6 mil dividido por 12 dá 500, né? 12 vezes 5, 6, 60. R$ 500 por mês, né? Colocando tudo isso aí para você ter um carro desse, se encaixa no orçamento, né? Imagina, tirar uns R$ 500 por mês do orçamento. Então, não é um carro caro, né? De manutenção ele não é caro. O caro mesmo é documentação. E claro, né? Vamos imaginar, você vai trocar... Caiu para trocar 4 pneus desse carro, né? Pneus aí para um carro desse, né? Roda aro 15, vamos colocar R$ 1.500 de pneu. Então, mas o pneu aí vai rodar aí, né? Pelo menos aí uns 30 mil quilômetros, na pior das hipóteses. 30 mil quilômetros, se você roda 10 mil, 3 anos, né? Vai sair, então, os pneus aí já sai preço bem interessante. Então, assim, fazer essas contas, né? Inclusive já fiz alguns vídeos aqui no canal de quais carros, né, dá para manter com determinado salário. E o Polo, assim, é acessível, né? Tem que se preparar para a documentação dele, né? Que vai ser um pouco mais cara. Eu comprei um Punto 2013, manutenção muito barata, com certeza, tá? Tanto 1.4, 1.6, 1.4 motor Fire, nossa, barato de manter. Só que é um carro de desempenho um pouco mais limitado. 1.6 anda bem e não tem correia dentada, é corrente, então nem isso precisa trocar. Velas são baratas, óleo ali, né? Usam 5W30, acha aí muito fácil no mercado, média de R$30, R$40 o litro. Então, carro muito bom, tá? Carro bem interessante. Não é caro, é outra boa opção até R$40 mil aí, ó. Carro acha com às vezes baixa quilometragem, né? Um carro, você vê muito bem cuidado, pelo menos aqui na minha região eu vejo bastante. Então, boa opção. Você mencionou o Voyage 1.6, o que você acha do Gran Siena 1.6? Também é excelente, tá? É o mesmo motor que eu acabei de falar aí do Punto, né? O e-Torque 1.6, sincronizado por corrente, carro tranquilo de manter, acabamento bom, boa lista de equipamentos 1.6, né? Tem versão Essence dele, vem completinho, tem a Essence Sublime, né? Que é a top de linha. Manutenção barata, carro confortável, porta-malas enorme, carro barato relativamente, né? Se você for comparar com HB20 Sedan, com Prisma, com Voyage até, é um carro bem mais barato.
E a revenda dele é até boa. Ele é um carro mais desvalorizado, mas ele tem um bom mercado para ele. Muita gente gosta do Siena, do Gran Siena. Siena sempre fez sucesso aqui no nosso mercado. Então, pode pegar também, com certeza. Câmbio manual, tá? Não pega Dual Logic, não, porque dá problema, né? Dá problema, infelizmente. Por 35 mil, um Corolla 2004 seria uma boa? Olha, Corolla é sempre uma boa, né? Todo mundo adora esse carro. É um carro que só anunciou, já vendeu. Não fica parado na garagem, não. Mas é complicado, né? Um carro 2004 por 35 mil, por mais que seja um Corolla, né? Um carro bem confiável, né? Mas exige que você faça uma boa avaliação antes, né? Não é porque é um Corolla que ele vai ser inquebrável, né? Tem que estar com o óleo ali trocado certinho e tal. Mas é a faixa de preço hoje, infelizmente, né? Um Corolla 2004, ainda mais full automático, é de 35 mil para cima, né? É o mais vendido, é o mais procurado, é o que menos cai de preço dessa categoria dos sedãs médios, né? Carro top, carro bem interessante se pega um bem cuidado aí, tá? Sem sombra de dúvidas. Tem que estar disposto a pagar mais caro pelo ano de fabricação. Qual a melhor opção até 45 mil para viajar e cidade, para família? Olha, vou falar de um carro bem legal aqui, Nissan Versa, tá? Para viajar, espaço interno traseiro excelente, porta-malas enorme, acabamento bom. Gostei do acabamento do Versa quando eu filmei esse carro. Muita gente reclama, né? Reclama do acabamento, mas é um acabamento bom. Um plástico ali do painel, até bem emborrachado, bem legal. Carro bem na mão, econômico, anda bem, barato, né? Você acha um Versa 2013, 14 aí nessa casa aí dos 45 mil, até o 2015, tá? Câmbio manual, acho, né? Então, pegaria assim. Se não precisar de muito porta-malas, dá para ir no Marte, né? Basicamente é o hatch do Versa, muito bom também. Se quiser um carro de melhor mercado, Fox vende muito rápido, manutenção barata, né? Fox 1.6, também boa opção de compra, tá? Cobalt 2003 1.4, desempenho um pouco limitado, né? É um carro pesado, não deveria ter saído com esse motor 1.4, na minha opinião, tá? É um carro assim para atender quem queria trabalhar de táxi, quem queria um carro mais econômico, mas só para dentro de cidade. Na hora que você vai pegar a estrada, é um carro que faz raiva. Ligou o ar-condicionado aí que trava mesmo o desempenho. É um carro, não merecia ter esse motor 1.4 não, tá? Mas 1.8 é bom. 1.8 é bom, anda bem, só que o consumo é um pouco mais alto. Mas 1.4 também, vou te falar a verdade, tá na estrada. Se você for ver, o consumo do 1.4 vai ser quase igual ao do 1.8, porque toda hora você está baixando para a quarta, terceira marcha, está jogando o giro lá no alto para ver se dá um pouco de desempenho. 1.8 ele já anda um pouco mais leve, o motor anda mais leve, forçando menos. Então, no final das contas, se for para dentro de cidade, ainda assim dá para pegar 1.4, se você não mora numa cidade com muito morro também, tá? Se você é de Minas aqui, ó, Ouro Preto, BH, tem uns morros aí que esses carros passam um pouco de aperto, tá? Sinceramente. Então, se puder pegar 1.8, eu recomendo, é bem melhor. Civic 2013, 14 automático, é um bom investimento, excelente investimento. Assim, investimento para carro, para o uso é uma palavra forte, né? É um custo, né? O carro ele sempre dá despesa, né? Mas é um ótimo carro para você ter na sua garagem, tá? Câmbio automático confiável também, se tiver trocado o óleo certinho. É um pouco mais baixo, tá? Só tem uma batida mais seca de suspensão, não é um carro muito confortável, não. Mas é um carro, assim, baita carro, confiável, anda bem. Anda bem sim, tá? Até 1.8, não é um carro manco, não. Tem gente que reclama que o Civic, 1.8 ele anda menos e tal, né? Mas porque tem o 2.0, né? Que se você for botar um do lado do outro, cara, que o 2.0 vai andar bem mais. Mas 1.8, ainda assim, show de bola, tá? Um carro bem interessante de ter. E revende assim, ó, também igual o Corolla, muito rápido, muito fácil. E você não perde muita grana com ele, então bem legal. Com a quilometragem ok para um carro de 2013 a 16. Como eu disse, né, não tem uma quilometragem exata porque o carro vai da conservação, mas vamos imaginar assim, a média que o brasileiro roda
brasileiro, que eu falo assim, né? A média do motorista particular. Do cara que às vezes vai para o trabalho no carro, mas não trabalha com o carro. Não é motorista de aplicativo, não é taxista, não é representante comercial. É você que vai para o trabalho, volta, desloca ali e tal. 10 mil quilômetros por ano, 15 mil, tá legal. Então um carro aí 2016, né, 9 anos de uso, 90 mil, 100 mil, 120 até, tá legal. Mas se achar um com 170, 180, 200 mil que tenha sido bem cuidado também, é só um número ali no painel, tá? Porque, como eu disse, carro é cuidado. E quem garante também que aquele carro que está ali com baixa quilometragem, aquela quilometragem dele vai ser a real, né? A gente sabe muito bem que tem vários relatos aí no mercado, né, de carros com quilometragem adulterada. E passa, porque às vezes o carro está ali com uma estética legal, deu uma higienizada nos bancos, trocou ali um couro do volante, trocou uma pedaleira, deu uma guariba, né, como dizem em alguns lugares. E um carro aí que estava lá com quase 200 mil quilômetros, ele vai para 80, 90 e passa, entendeu? Então, assim, aquele número ali no quadro de instrumentos, ele é muito relativo, tá? Mas via de regra, tem que ver a conservação do carro, se o carro foi bem cuidado, né? Tem como investigar se o carro teve a quilometragem adulterada também para evitar cair alguns possíveis golpes. Então, é uma quilometragem, vamos dizer assim, dentro do real, dentro do esperado, até 15 mil por ano, até 20 mil por ano dá para aceitar, tá? Sem problemas. Fluence 2011 vale a pena 112 mil km rodados, 35 mil reais. Olha, vale a pena, é um carro custo-benefício, né, barato, né, ter um conjunto mecânico confiável, mas se puder pegar um 2012, ó, pega a dica, 2012 vale mais a pena, porque os primeiros Fluence, naquela versão Dynamic, eles saíram sem um controlador de velocidade. Pode ver, os 2011 tem um volante sem botões. Os 2012 para frente já saíram com aqueles botões no volante, e então ele tem um controlador de velocidade. E ficou um carro mais completinho. E o preço de tabela é praticamente o mesmo. Então vale a pena pegar um 2012 para frente. A não ser que esse 2011 que você está olhando já seja o modelo 2012 e já tenha o controlador de velocidade. Aí também vale a pena, na minha opinião. Mas o Fluence também é um carro bem confiável. Câmbio CVT, né, se for automático. Tem que trocar o óleo também no prazo correto, né, como manda a cartilha. Óleo de motor sincronizado por corrente. Também já fiz um vídeo falando do projeto desse motor, né? É o mesmo, não é exatamente o mesmo, é a mesma base do motor do Sentra, mas tem vários componentes diferentes ali, tá? Não dá para tirar o motor do Fluence e botar no Sentra e vice-versa, tem várias diferenças. Mas é um carro bem interessante. Vai olhar um carro desse para comprar? Dê uma volta nele, não compra carro usado sem fazer um test drive, porque o Fluence, geralmente a suspensão dele sofre um pouco mais com as nossas ruas, estradas aí, né? Estoura mais bucha de bandeja, amortecedor, coxinha do amortecedor, bieleta, dá mais problema em suspensão. E dá uma olhada também, abre o capô, dá uma olhada no módulo do ABS, tá? Ele fica lá na parede corta-fogo, lá atrás, lá no capô, atrás do motor, né? Olha se não tem nenhum indício de corrosão de ferrugem nesse módulo do ABS. Porque se tiver, esse ABS pode parar de funcionar e esse módulo é caro, tá? Aquele conjunto todo ali você tem que trocar. Porque a água de chuva, ela não escorre exatamente para onde ela deveria, ali para o paralama, né? Ela cai na calha e pinga em cima do módulo do ABS. É uma falha de projeto aí dos Fluence. Tem muito vídeo aqui no YouTube ensinando a fazer uma proteção para evitar dessa água ficar pingando ali, tá? Mas vai olhar um Fluence para comprar, verifica isso aí, verifica o módulo da ABS e dê uma passada com ele num quebra-mola também. Se possível, passa um pouco de lado, sabe? Para dar realmente uma torcida na carroceria e ver se ele não dá nenhum estalo. Porque esses primeiros Fluence também, eles tiveram uma falha de solda na coluna B.
A coluna ali do lado do motorista, ali onde é que fica o cinto de segurança do motorista e do passageiro da frente. Alguns, não são todos, né? Eles dão uma trinca nessa solda, se não me engano, é na parte inferior da coluna. E aí, o que acontece? Essa trinca, ela causa estalo, né? Dá um ruído na hora que você passa e torce a carroceria ali num quebra-mola, né? E aí pode exigir também um reparo, fazer uma ressolda. E aí pode ser um pouco mais caro, né? É um retrabalho que vai fazer ali. Tem que ser um trabalho muito bem feito para não ficar indícios, né, de que foi recuperado ali, né? Então, atenção com esse detalhe também na linha Fluence. O que acha do Kia Soul 2011-12? Olha, o carro também é vamos dizer assim, ele é um SUV do HB20, né? Ele é da Kia, né? O HB20 da Hyundai, mas assim, eles são empresas parceiras, né? Então, tem um conjunto mecânico ali bem semelhante ao HB20, mas peças de acabamento aí já são totalmente diferentes, né? São exclusivas, muita coisa ali só tem nesse carro, né? Não é um carro que ficou tanto tempo em linha, é um carro que vai ter uma certa revenda mais difícil, mas mecanicamente não tem muitos problemas crônicos, tá? É um carro bem interessante, um carro relativamente barato, SUVzinho mais altinho, né? Para o uso diário, para ir para o trabalho, até para pegar uma estrada de terra. Tem em mente que vai ser um carro de revenda um pouco mais difícil, igual vários aí da linha Kia, mas sem maiores problemas crônicos graves. Fica muito na dúvida, vale mais a pena um carro 2007, tipo um Polo 1.6 de uma pessoa que você conhece? Essa pergunta é boa, tá? No valor de 26 mil, ou um carro mais novo, tipo um Gol G5 2013, um HB20 por 35,40. Olha, depende o seguinte, ó. É um carro de uma pessoa que você conhece, você viu que o cara cuidou bem? Eu iria nesse carro, tá? A não ser que aquele mais novo você conseguiu fazer uma avaliação, ver que o carro também está bem cuidado. Não precisa ser de alguém conhecido. Pode ser de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas se você conseguiu identificar que é um carro que tem um bom histórico, um carro que teve um dono cuidadoso, pode pegar também, entendeu? Aqui a questão mesmo que eu imagino é assim, você, pelo ano do carro, né, mesmo sendo um carro um pouco mais antigo, mas um carro que foi bem cuidado, eu pegaria sim. Se eu tiver na dúvida, se o carro mais novo eu não tiver certeza da procedência, eu não tiver muita informação sobre ele, eu evito, entendeu? Eu vou no carro que eu tenho o máximo de informações boas, mesmo que seja um pouco mais antigo ou que a quilometragem esteja um pouco mais alta. Para o primeiro carro, estou vendo um Palio Attractive 2014 com 150 mil km por 28 mil. Preço tá bom, hein? Acho uma boa ou melhor ver uma opção com menos quilometragem? 150 mil, olha, carro com 11 anos de uso, tá aí numa média de... 2025 está no início, vamos colocar 10 anos de uso. É um carro com uma média de 15 mil por ano. Então, assim, não tá um carro muito rodado, né? É um carro que rodou relativamente bem, mas não muito. Então, não só pela quilometragem, né? Mas aqui, o preço dele tá, pelo que eu estou imaginando aqui, 28 mil, deve estar um pouco abaixo de tabela, né? Tem que ver por que ele está abaixo de tabela, se é só por causa da quilometragem ou se tem alguma coisa para fazer, se tem algum indício aí de passagem por leilão, se tem algum problema que pode te dar um prejuízo lá na frente. Então, assim, se for um carro bem cuidado, carro zero dor de cabeça só por causa da quilometragem, não tem problema não. Tem que ver o carro como um todo, tá? Veloster 2011 é o 3 automático, bom carro, tem problemas crônicos para se preocupar. O único problema crônico desse carro é a má fama de baixo desempenho. E realmente era um carro que... não tem uns carros que é incrível. O carro tinha um design arrojado. Nossa, na época eu assisti Autosport, eu vi o César, né, testando esse carro. Carro lindo, maravilhoso carro. Mas, danado, com aquele motor de HB20, infelizmente não dava, né? Tô até conferindo aqui. Olha só, ele saiu entre... Ele só tem 2012 e 2013, então já é um carro com pouco tempo de mercado, pouca peça de reposição, peça estética. E tem a questão do desempenho, ele só saiu com aquele motor de HB20, que é o motor Gamma 1.6. No HB20 é um motor que vai muito bem,
Mas o Veloster pesa 1.170 kg, é um carro mais pesado. Relação de peso-potência do Veloster é 9,1 kg por cavalo, só que é com câmbio automático. Na prática, é um carro mais lento. É abaixo do que era esperado para o design, para a proposta arrojada desse carro, de ter uma pegada esportiva, de ser um carro top para acelerar. Não é um carro assim. É um carro para você andar de boa, para você... Dá para andar, lógico, dá para andar, dá para ter uma experiência legal, né? Mas, assim, por exemplo, é uma pegada talvez de um Jetta 2.0 aspirado, mais ou menos, tá? Talvez de um Vectra automático. Não é aquele carro que você vai pisar e, nossa, vai ter uma resposta legal. Vai ser um carro, né, ok. Conjunto mecânico sem problemas, confiável, mas é um carro, por exemplo, de pneus caros, 215, 45, 17. Pneu aí partindo aí talvez aí de uns 500, 600 reais, é uma marca mediana, nem a mais barata, nem a mais cara, tá? Porta-malas pequeno, 320 litros só, pouco porta-malas, carro baixo do solo, pouco confortável, mais desconfortável que um i30, por exemplo. Espaço interno traseiro também praticamente não tem, né? É um carro de 4 lugares só, inclusive. O banco traseiro dele é homologado para 2 ocupantes só. Só tem 2 cintos de segurança. Então tem ainda esse ponto negativo. Acesso é ruim. Ele tem 3 portas. Olha só que bizarro, né? Ele tem 3 portas. Então tem a porta do motorista, grandona ali, né? Só ela do lado ali, do lado esquerdo, e do lado direito tem 2. A porta do passageiro da frente e do de trás. Então o acesso já não é muito legal. É um carro que, vamos dizer assim, não é nem muito pensado para ser 4 portas. Ele deveria ser só 2 portas mesmo e pensado como um veículo 2+2. Mas tinha que ter um motor de melhor desempenho. Se esse carro tivesse um motor 2.0 do Elantra, a conversa era outra, totalmente diferente. Então, assim, é um carro de design legal, arrojado, bonito, chama atenção. Mas para manter e para revender e para acelerar, definitivamente vai ser um carro mais complicado. 35 mil hatch médio, vamos lá. Fiat Stilo, custo-benefício, motor 1.8 GM família 1, câmbio manual. Boa opção. Astra hatch, ótimo. Vectra GT, dá para pegar também. Focus, também excelente carro, já filmei aqui no canal. Show de bola. 35 mil dá para pegar talvez um 2009, 2010, tá? Excelente carro. Então, seriam essas as melhores opções aí, na minha opinião, de hatch médio. Opção na faixa de 50 mil para família, de preferência um SUV. Minha esposa queria um automático, mas para mim é diferente. SUV, iX35, Tucson, Sportage também da Kia, excelente carro. Boas opções, tá? Acima de 2013, as melhores aí, se quiser um SUV mais barato de manter, Duster e EcoSport, motor 1.6. O que eu acho da Duster 2014 2.0, automático. Não recomendo automático, tá? O câmbio L4 dá mais problema, tá? Pega com câmbio manual para evitar quebras. Esse câmbio L4 ele incomoda um pouco. A quilometragem, né? 110 mil, quilometragem boa para um carro 2014, tá? Mas recomendo pegar com câmbio manual, inclusive suspensão bem reforçada, aguenta estrada de terra sim. Do Onix 1.4, 2016 LTZ, ótimo carro, já tem vídeo dele aqui. Carro econômico, anda bem. Lista de equipamentos mais ou menos, mas é um carro que tem uma revenda muito boa, cai pouco de preço, então ótima opção, tá? Você iria de Duster 2.0 ou EcoSport 1.6? Eu iria de Duster 2.0 manual, tá? Eu pegaria uma Duster, espaço interno melhor, porta-malas maior, suspensão bem parruda mesmo, boa altura do solo. Talvez não vai ter o mesmo nível de tecnologia embarcada do EcoSport, mas é um carro para quem busca um SUV para essa proposta de SUV mesmo, eu iria de Duster. O melhor Meriva ou Fiat Idea 1.8? Eu iria de Idea, melhor nível de tecnologia embarcada, é um carro de melhor acabamento, mais confortável, espaço interno bom, teto alto, porta-malas também na média. Eu prefiro Idea.